Alô, amigos. Um abraço a todos que nos assistem, nos ouvem, em mais um programa da Popenfar, aqui no canal 14, TV Cidade. Um assunto que chama atenção e cada dia a gente busca explicações, algumas encontram-se facilmente, outras não. É como de uma hora para outra passou a ser valorizada a classe de nós aposentados e pensionistas. Principalmente nesse momento que atravessamos, um momento político decisivo. Daqui 10 dias, ou mais, poucos dias, vamos decidir os nossos governantes, presidente, governadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais. E nós aposentados está sendo uma fonte riquíssima. E agora passa a saber o porquê que isso vem acontecendo. Em nível de estado, para não prolongar com o país, nós temos aqui no Rio Grande do Sul mais de 2.600.000 aposentados e pensionistas. Suficiente para eleger um senador, decidir a eleição de um governador, muitos deputados, em cima de aposentados e pensionistas que agora estão sendo procurados e assediados. Muito bem, estão reconhecendo que nós aposentados temos que ter a certeza que estamos aqui, não é por favor de ninguém, mérito próprio nosso. Trabalhamos e contribuímos para ser aposentados e todos que os senhores são aposentados, assim também o foram. E tem que valorizar o estado que estão hoje aposentados, por merecimento. Pois o senhor ficou atrás de uma empresa, de um balcão, de uma loja, numa empresa, numa máquina, assim por diante, até chegar ao ponto que está. Farroupilha é grande, você participou. Lá atrás, no início de muitas empresas que hoje são poderosas, mas o seu trabalho fez parte da história de Farroupilha, sim, como fez parte do estado e do país. O importante é que nós tivemos essa importância no passado, desculpe a redundância, e hoje, no presente, também. Porque nós, aposentados e pensionistas, representamos aqui na nossa cidade mais de 23% da população. No universo de 71 mil habitantes, nós temos aqui em Farroupilha na ordem de 17.000 aposentados. Que faz girar o nosso comércio mensalmente na ordem de 22 milhões de reais. Aí está a importância. Nós fomos importantes no passado e hoje no futuro. E é isso que eu quero saber e conversar com o presidente do Sindilojas, Sérgio Rossi, e com o nosso conselheiro bacharel, Cláudio Paza. Cláudio, começar pela direita, como sempre eu faço. Prazer ter o nosso programa. Prazer todo nosso estar aqui, poder colaborar com algumas informações, com algumas situações que nós vivenciamos ao longo da semana, do mês e do ano. O aposentado hoje, a nível nacional, tem uma representatividade significativa, tanto na área do seu município, do seu lugar onde mora, do seu estado, mas também dentro da família. Porque como nós vivemos uma época de muito desemprego, o aposentado representa uma situação peculiar para a família. Muitas vezes é através do dinheirinho que o aposentado recebe, que ele compra o remédio da família, que ele compra os alimentos, que ele dá um certo conforto à sua família. Este é significativo. E hoje, 30% da população nacional, ela é considerada já uma população de terceira idade, uma população idosa. E a maioria desses 30%, Farroupilha, pela colocação do nosso presidente, falou que nós temos em torno de 21, 22% de aposentados da população, mas a nível Brasil nós chegamos perto dos 30%. Então, se há 20, 30 anos atrás,
nós falávamos que a nossa população tinha 65% da nossa população tinha menos de 35 anos, hoje é pelo contrário, nós temos uma população que está ficando idosa, e é claro, cada vez mais aposentados vão surgir. E é através desse pequeno valor que o aposentado recebe, que eu entendo que hoje o aposentado da empresa privada, ele se aposenta com um valor muito pequeno e todos os anos, na hora de receber os aumentos que ele tem direito, ele não recebe realmente todos os direitos. São valores percentuais muito insignificantes para o que ele necessita. Então é uma situação assim um pouco difícil. Para começar a nós discutir, mais ou menos o início seria a nossa visão. A longevidade hoje é uma realidade. E no mundo inteiro, estamos vivendo mais. E que bom que nós estamos vivendo mais. Mas para encaminhar o assunto para o presidente do Sindi Lojas, Sérgio Rossi, um pequeno número para que faça um raciocínio e veja a importância. Aqui no Estado, na base da economia, gira na ordem de 37 bilhões de reais e 43 milhões mensalmente. É uma cifra boa. Esses dados foi retirado, como tenho dados lá na associação, quem quiser essas informações melhores, eu tenho do Estado, do país e de 30 municípios do Rio Grande do Sul, levantamento completo. Sérgio, é um prazer ter nosso programa. Obrigado pelo convite, a nossa saudação aos telespectadores. É com o maior carinho que aceitamos o convite de estar aqui, porque nós vamos nos dirigir a uma classe de pessoas que já trabalharam muito por esse município, por esse país, e que, na sua grande maioria, continuam trabalhando. Então, nós temos uma alegria muito grande de estar aqui. Mas eu gostaria de me referir, meu caro apresentador Corá e nosso colega de bancada, Cláudio Paza, grande amigo de muitos anos, de que nós temos que nos adequar, nossas lojas, nosso trânsito, a esse novo público que surgiu, que é através da longevidade, um novo público, uma nova fatia de mercado, um crescimento desse público, na verdade. Então nós temos que adequar nosso trânsito para sempre receber bem essas pessoas com mais idade. As nossas lojas, os nossos atendentes têm que estarem preparados e treinados para atender bem essas pessoas que têm uma vida mais longa, que precisa de um carinho especial no atendimento, precisa de uma atenção especial, porque a pessoa idosa, ela gosta de se fazer muitas coisas, sabia? Ela gosta de ela mesma se fazer algumas coisas na sua casa. E ela busca numa loja a explicação de como fazer. Então nós temos que também cuidar de treinarmos bem nossos funcionários para que essas pessoas sejam bem atendidas. E realmente quase 30% da população é muita gente. É muita gente. E a maioria não vive só com o dinheiro da aposentadoria. A maioria também fazem ainda outros serviços. Seja no artesanato, seja ainda em empresas. A maioria das pessoas hoje não tem mais aquele lema como se dizia antigamente. Quando me aposentar, né, vou pescar, vou morar na praia. A maioria das pessoas ainda continua fazendo algum tipo de atividade após a aposentadoria. Então nós temos que ter, hoje como presidente do Sindi Lojas, eu posso dizer que nós vendemos muito essa ideia todos os dias, de que temos que estar preparados para atender bem a essa população mais idosa, que cresceu muito, não só aqui em Farroupilha, mas a nível de país. Olha, isso é importante porque o aposentado hoje, e é natural, o crescimento vem acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Graças a Deus. Então todos nós aposentados
Temos que ter a consciência que a gente foi importante no passado e somos agora também. Muito bem. E por isso, como disse o Sérgio, os aposentados voltam a trabalhar, não estão acomodados, não é... Está aposentado, é vida doce, nada disso. Tem que trabalhar para poder complementar salário, porque nossos governantes não reconheceram o valor que tem um aposentado. Lamentavelmente, e é triste de se dizer, que o aposentado chegou a ser considerado por muitos dos políticos que têm direito de decidir a sorte do aposentado, que nós aposentados éramos os responsáveis pelo furo que estava existindo na Previdência. Engano. Nós aposentados somos responsáveis por existir a Previdência. Primeiro ponto. E dizer que nós éramos responsáveis é por falta de conhecimento ou maldade, ou porque ele tem um espírito ruim mesmo. Essa é a grande verdade. E agora não. Eleição nós somos bons. Somos bons. Mas tudo vai ter seu tempo. Vou deixar uma pergunta para o Sérgio e para o Cláudio. Cláudio Paz, que é o nosso conselheiro da associação e faz parte do jurídico. Ao Sérgio Rossi, que é o presidente do Cine Lojas. O Sérgio, que eu tive o prazer de conhecê-lo, ele lá na cidade de Mussum. Não esqueça a primeira vez que vi o Sérgio, no gabinete do prefeito Humberto Quitó. Nos anos 70. 80? 80. 80. É. O prefeito estava na prefeitura, ele me chamou a dizer assim, Corá, eu estou com um cidadão de Farroupilha aqui, que eu não sei em que tu vendia na época, mas está aqui, estou fechando um negócio com ele, vamos lá comigo. Aí entrei no gabinete, aquele gabinete grandão, uma sala comprida, onde eu conheci o Sérgio e até hoje, graças a Deus, a nossa amizade cresceu de acordo com o tempo. Eu tenho a alegria de dizer que o Sérgio, como o Cláudio, são meus amigos. Então, o que nós podemos fazer? Nós, como aposentados, que não temos esse reconhecimento dos nossos governantes, e eu posso te dizer de cadeira para o Cláudio e para o Sérgio, que aqui em Farroupilha não tem reconhecimento nenhum. A associação está aí para suprir um serviço de parcerias, de facilitar a vida do aposentado. O que é as parcerias? É convênios na área médica, assistência, e também estamos buscando agora na área de comércio também, aonde podemos chegar e determinada empresa, o mercado, seja quem for, que ofereça alguma coisa, um pequeno desconto. Vou comprar numa grande casa de construção que existe em Farroupilha, e lá vai ter um desconto para aposentado, mostrou a carteirinha, vai ter lá seus 3, 4% de desconto. É um benefício. É isso que a associação está fazendo. E vão procurar ampliar cada vez mais. Nós temos mais de 60 convênios. Não temos nenhum na área comercial ainda, mas na jurídica já conseguimos muito, e na área da assistência médica e de geral, temos muito sim. Temos com farmácias também, com academias, e agora nós vamos buscar também em áreas de serviço e área de comércio. E vamos conseguir, se Deus quiser, nós vamos conseguir algumas parcerias também. O que nós podemos fazer, Sérgio e Cláudio, para facilitar um pouco mais a vida do aposentado? Sérgio. Na verdade, é nessa linha que nós vínhamos falando. As pessoas aposentadas, e nós estamos falando de pessoas de 50 anos e pessoas de 90 anos, estamos falando, né, nessa faixa toda. Eles têm que ser sempre tratados como pessoas que produziram muito para o crescimento de Farroupilha. O aposentado tem que ser tratado como uma pessoa que foi muito, muito útil nas empresas nas quais trabalharam. Produziram riqueza para si e para os proprietários das empresas. Então, são pessoas que merecem sempre nosso carinho, nosso respeito. O que fazer por eles para que eles possam ser mais felizes e mais reconhecidos? É nessa linha que eu vinha falando, das lojas, que é no caso do Cine Lojas, nas lojas atendê-los bem, com paciência, porque nós, quando ficamos mais idosos um pouquinho, nós também queremos que as pessoas que tratam conosco sejam mais pacientes, sejam mais tolerantes, sejam mais carinhosas. Então, na verdade, é isso que nós temos que dar às pessoas aposentadas: mais carinho, mais atenção, mais explicação, mais resolver melhor as suas dificuldades. E, fora isso, também reivindicar com muita força, especialmente através das entidades, de que as pessoas que vão nos representar no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara de Vereadores, que sempre tenham um olhar muito interessante para essa categoria dos aposentados.
porque às vezes eles têm dificuldade em se manifestar, mas o sofrimento é deles. Então nós entidades, nós associações, nós temos que realmente exigir das pessoas que nos representem bem, que nos representem com força, de tal sorte que nossos pleitos sempre sejam reconhecidos e que nossos pleitos sejam atendidos. Então, nesse sentido, nós fazemos hoje, inclusive, um apelo, e é uma coisa interessante, meu caro apresentador e amigo Cláudio Paz. A pergunta que tem que ser feita sempre a quem nós elegemos. A pessoa que eu votei, ela realmente me representa? Então, se você conseguir dizer sim, ela me representa, ela pensa igual a mim, ela é porta-voz do meu pensamento lá na Assembleia, lá na Câmara de Deputados Federais, lá no Senado, ela me representa bem, ela fala a minha linguagem, então eu votei bem. Se você concluir de que essa pessoa não lhe representou bem, ou não lhe representa bem, então o seu voto não foi bem pensado. Então essa pergunta sempre que temos que fazer em casa, na família, e cada um em particular, é que realmente as pessoas que nós vamos eleger para representar, neste caso, os aposentados, que nos represente bem, que fale a nossa linguagem. E, então, se a pessoa nos representar bem, significa que nós votamos corretamente. Perfeito. Cláudio Paz, que também eu conheci lá em Mussum, foi lá em Mussum no armazém do batalhão, junto com o sargento Filipeto, e depois desse conhecimento, felizmente, graças a Deus, obrigado meu senhor, eu estou aqui em Farroupilha pelas mãos do Cláudio. Conheci ele lá no armazém, e o Cláudio fez esse desaforo para Farroupilha, me trazendo para cá, e hoje eu sou cidadão com muito orgulho, muito feliz de Farroupilha, junto com Antônio Rufato. Então estou aqui graças a essas duas figuras, meus irmãos, meus amigos. Cláudio. Quando se fala de aposentados, nós temos que falar da nova nomenclatura de serviços. Vocês sabem que hoje o aposentado, ele é uma pessoa quase que solitária. Por quê? Porque os filhos foram criados pelo pai e é muito difícil o filho cuidar do pai ou da mãe. Por quê? Porque ele tem a sua vida própria, porque ele está imbuído dentro do seu projeto de vida. Então, o que nós queremos? O que nós precisamos? É isso, os órgãos públicos têm que tomar pé dessa situação. É criar situações, é criar grupos sociais para fazer o encaminhamento de cuidadores para estes velhinhos, essas veinhas. Hoje eu fico às vezes observando a travessia de uma rua de um senhor de idade. Ele tem dificuldade. Por quê? Porque a sociedade, de modo geral, ela não está preocupada com o outro, ela está preocupada consigo. E às vezes, como é a travessia de uma rua, de uma pessoa que não enxerga, uma pessoa surda, o velhinho também tem esse problema. Hoje a situação de muitas pessoas de uma idade já avançada, elas não têm aquele reflexo. E o que tem acontecido muito, às vezes, é atropelamento. Todos os dias a gente ouve em algum lugar do nosso estado, da nossa cidade ou da cidade vizinha, que uma pessoa de idade foi atropelada. Por quê? Porque ela não tem mais aquele discernimento de atravessar a rua com firmeza. Às vezes ela é atropelada. Então o que precisa ser feito? Isso aí cabe ao poder público, cabe às instituições não governamentais também, criarem instrumentos para que nós tenhamos cuidadores. Sabemos que é muito difícil termos recurso para essas questões, mas inicialmente nós temos que fazer no sistema amador.
para ir profissionalizando essas instituições, esses grupos de trabalho. Esse é um dos serviços que vão aparecer dentro daquilo que se presume que nos próximos 10 anos nós vamos ver uma mudança muito grande de hábitos, costumes e serviços. Isso é importante. Agora nós temos 10 minutos, 9 minutos, um assunto que eu confesso que eu vejo com tristeza, decepcionado, quando nós estamos encaminhando num momento decisivo da nossa política e o que se vê não é proposta, é a maneira de um destruir o outro. É isso que está me deixando extremamente preocupado. Sobre cuidadores que o Cláudio falou, eu quero um recado para todos os senhoras e senhores que nos assistem. Existe um benefício para o aposentado, ou todo idoso que precisa de um cuidador, pode acrescentar dentro dos limites que preenche todos os requisitos. Poderão buscar maiores informações lá na sede da associação, que nós temos todos os detalhes, até de 25% de acréscimo no salário da pessoa que necessita de um cuidador. Então lá existe um mecanismo, um meio legal, que é legal, de obter essa vantagem de 25% de acréscimo no salário da pessoa que necessita do cuidador. É só ir lá, buscar essas informações que nós temos tudo, temos em mãos lá, e aí como deve proceder, os caminhos legais para conseguir esse auxílio. Só chegar lá que está funcionando, sem problema nenhum, mas tem que seguir uns ritos. Nesses minutos que faltam, vamos dividir um tempo, vamos falar, vou deixar 4 minutos para o Cláudio e 4 minutos para o Sérgio. Esse momento triste da política que estamos vivendo hoje, qual é a esperança e a expectativa de vocês? Pode começar à vontade e conversar entre si. Bom, tranquilo. Para encerrar minha participação nesse programa, eu gostaria de dizer que, aproveitando a ideia do Cláudio, que foi abordada, sobre cuidador, eu acho que hoje, no momento de 13 milhões de desempregados no Brasil, muitos não se deram conta de que uma das profissões que mais está precisando de bons profissionais é exatamente cuidador de idosos. Inacreditável como alguns ainda não se deram conta de que uma das profissões que mais cresce no Brasil hoje é cuidador de idosos, mas bons cuidadores. E os bons cuidadores, tem uma coisa muito interessante, que é bacana a pessoa que está nos ouvindo pensar um pouco sobre isso. Um bom cuidador ou uma boa cuidadora de idosos, sabe quando que acaba o contrato de trabalho dela? Quando a pessoa cuidada, quando o idoso partir. Exatamente. Olha que profissão bacana. Você vai ficar com uma pessoa 1 ano, 5, 10, 15, enfim, enquanto a pessoa estiver viva, o teu emprego está garantido, desde que você seja um bom profissional ou uma boa profissional. Eu não conheço nenhuma outra profissão que dá essa garantia. Então, é uma coisa muito interessante. E o lado ruim que você abordou agora, que é a parte política que está sendo abordada hoje na TV e nas rádios, etc., é que não se ouve propostas claras, que fazem a gente pensar, que fazem a gente aplaudir, que fazem a gente vibrar, como dizendo, esse é o cara que vai me representar. Não, você ouve pessoas destruindo o pensamento das outras, você ouve pessoas puxando lá um assunto de 10 anos atrás para tentar destruir o teu adversário e não ver algumas metas boas que ele tem e tentar fazer melhor, né? Então isso é essa parte ruim. Então a gente ouve muitas propostas hoje na TV e nas rádios, propostas destrutivas. Eu preciso destruir o meu adversário para mim crescer. Não é assim que se faz política. Política se faz de maneira a pôr as tuas propostas e a população vai julgar se as tuas propostas são melhor do que as propostas do adversário. Então é nesse sentido que eu me despeço desse programa, desejando que uma boa sorte, boas eleições, boa votação a todos os aposentados do nosso município e do Brasil como um todo, e contem com o Cine Lojas sempre no que for possível. De nossa parte,
a gente quer se despedir fazendo uma análise assim e fazer um chamamento aos telespectadores dessa conceituada TV para que façam uma análise com muita profundidade para as próximas eleições, que nós vamos eleger o mais alto mandatário do país, no qual nós vamos dar uma procuração em branco para o próximo presidente, para que ele, durante 4 anos, ele faça alguma coisa das nossas reivindicações. Com certeza não vai atender a todos, porque isso é a nível nacional, a nível estadual, a nível de senadores, a nível de deputado estadual e federal, porque nos últimos governos nós somos muito iludidos, muita fanfarra e pouca realização. Hoje nós estamos pagando uma conta muito alta pelo que aconteceu nos últimos governos, aonde o país foi massacrado, onde o país foi desmontado em termos financeiros, em termos econômicos e em termos sociais. Eu ouço a todo momento que há 2 anos atrás, ou um pouco mais, um pouco menos, foi dado um golpe. Não, vamos ser mais sensatos, não houve golpe, coisa nenhuma. No Brasil, o golpe que aconteceu foi contra uma Petrobras, foi contra as estatais, ao longo da história, contra as estatais do país, aonde foram surupiados os recursos que tinha para investimento. Se hoje nós estamos pagando por alguns serviços preço elevado, é porque ao longo dos governos não foram bem administrados esses recursos, não foram bem alocados esses serviços. O que nós temos hoje, pagando uma conta, e essa conta não vai ser tão fácil de ser paga. Nós estamos vivendo um desemprego desenfreado, com muita gente procurando emprego, muita gente passando necessidade, mas isso aí foi a má administração, as más administrações que nós tivemos. Existe um site para quem tem internet, e eu sei que hoje a maioria da nossa população possui internet, tem o seu notebook, tem o seu computador, tem o seu iPhone, que pode pesquisar. Tem um site que chama-se Só Notícias Valdir Serafim. Eu faço questão que a população... Repete, por favor, como é que é? Só Notícias, de Valdir Serafim. É um economista mato-grossense e que conta muito bem a história daquilo que foi feito em termos econômicos e o desmonte que houve nesse país. Ao longo dos últimos 20 anos, nós tivemos aqui muita dedicação em termos ideológicos e muito blá blá blá, que não foi aquilo que está se vendendo hoje na campanha política de alguns candidatos que dizem que voltam a sorrir, que o país tem que voltar a sorrir. O país não vai sorrir tão fácil com essas pessoas, porque essas pessoas foram que fizeram o desmonte da administração pública no país, juntamente com seus coligados, e eu não tenho bandido de estimação, mas alguém carrega os bandidos de estimação. Então eu acho que a população tem que ter consciência da pessoa que vai escolher, tenha a índole de ser um bom brasileiro, de estar comprometido com a população pobre, a população de classe média e até trate relativamente aqueles que produzem, aqueles que trazem o alimento para cima da mesa, aqueles que dão emprego, porque esses também são cidadãos brasileiros. Não vamos dividir
nós e eles, todos somos nós. Os brasileiros todos são iguais perante a lei, independente de cor, de credo e de doutrina. Portanto, nós precisamos ver as coisas dessa maneira. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa da Pompenfar. Quero agradecer ao Cláudio e ao Sérgio e dizer que nós estamos atentos e estamos em busca de novas parcerias. Já estou negociando com o Sindilojas, vou passar a negociar com os Sindigêneros também, para ver se conseguimos alguns benefícios também nessa área. Nós temos em tantas áreas, e eu tenho certeza que com a sensibilidade do presidente do Sindiloja, nós vamos estar logo dar boas notícias a você, que é nosso associado. Com a carteirinha de associado vai ter alguma vantagem, sim, porque é sócio e vai ter a compreensão de algumas das nossas casas de comércio ou também de frente de serviços, assim por diante. Como vamos buscar também junto ao Sindigênero. Muito obrigado a todos, um grande abraço e pense bem na hora de apertar o botão na urna. É muito importante, você decide. Depois, não adianta chorar sobre o leite derramado. E por que não dizer a taça de vinho? Obrigado.